Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam com teu Espírito, hoje e sempre. Amados, o apóstolo Paulo deu uma instrução aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, dizendo para que eles se fortalecessem no Senhor e na força do seu poder, revestindo-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele diz um pouco adiante, no verso 13, para vestir toda a armadura a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Sabe, amados, Paulo está dizendo aqui que o diabo milita o tempo inteiro contra as nossas vidas. Ele tenta de todas as formas fazer com que os filhos de Deus, os crentes, aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, retrocedam, desistam, simplesmente não permaneçam firmes, inabaláveis e indesistíveis na fé. O intuito do diabo é justamente te tirar da posição que Cristo te levou, a sua posição espiritual, assentado à destra do Pai, muito acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade. Sabe, amados, às vezes a gente pensa, quais são essas ciladas? Como é que ele pode nos influenciar a ponto de desistirmos, a ponto de retrocedermos? Amados, hoje nós vivemos numa aliança superior, a aliança do sangue de Jesus. E temos o Espírito de Deus habitando em nós, nos guiando, nos direcionando, nos instruindo em toda a verdade. Mas quando eu meditava sobre o que aconteceu com o rei Ezequias, meditando em 2 Crônicas 32, como é que às vezes o inimigo tenta nos tirar do foco, simplesmente nos fazer esmorecer, nos demover da posição que estamos. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, amados, o rei da Síria, Senaqueribe, simplesmente lançou-se em guerra contra Judá e Jerusalém. E ele começou a provocar Ezequias. Ele começou a lançar palavras contra o Deus de Israel. E é interessante, amados, o posicionamento do rei Ezequias. Neste capítulo de 2 Crônicas, no versículo 7, o rei Ezequias fala para todos os seus oficiais de guerra e para o povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Javé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca do rei Ezequias, rei de Judá. Amados, a convicção de que Deus está conosco nos enche de vigor, nos fortalece, como o profeta Isaías disse: quem nos dá vigor todos os dias, todas as manhãs, é o nosso Criador. Ele que hoje habita dentro de nós.
Amados, quando o rei Ezequias proferiu estas palavras, amados, ele estava numa aliança inferior. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, fazendo com que ele fosse guiado, direcionado em toda a verdade. Mas ele conhecia o rei de Israel, o Deus de Israel, o grande eu sou. Ele sabia que com ele estava o Deus de Israel. O rei Ezequias, amados, é um rei que promoveu todo o concerto de uma aliança. O rei Ezequias, amados, ele simplesmente se inclinou para a palavra do Senhor. E não tem como, amado, quando nós andamos em princípios, quando nós aderimos à palavra, trazemos a palavra como o nosso norte, o nosso guia, como luz para a nossa vida, como lâmpada para os nossos pés, quando nós caminhamos nos princípios estabelecidos por Deus, amados, o favor de Deus nos alcança de uma maneira extraordinária. O rei Ezequias tinha esta convicção. Ele chamou o povo e encheu o povo de vigor, com base naquilo, nas experiências, com base nos princípios que ele conhecia do Senhor. E ainda que vozes do inimigo, porque se nós prosseguirmos na leitura, lá no verso 18, nós percebemos o rei Senaqueribe dizendo horrores a respeito do Senhor. Quantas das vezes, amados, você tem a palavra da sua vitória, você ouviu, você leu, você meditou na palavra, mas vozes do mundo, vozes do inimigo vêm e gritam no seu ouvido. Olha só o que Senaqueribe disse no verso 18: todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizaram os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. Amados, a mesma estratégia que eles usaram contra outros deuses de nações pagãs, eles tentaram utilizar contra o Deus de Israel. Gritaram, bradaram. Amados, eles usaram a mesma língua do povo judeu. O povo sírio falou na língua dos judeus que o Deus deles não serviam para nada, que eles passaram por cima, atropelaram e dizimaram outras nações. Mas, amados, Ezequias era um homem, um líder que simplesmente andava nos princípios da palavra. E como eu já disse, quando nós andamos no princípio da palavra, quando nós somos executores desta palavra, amados, o favor de Deus é eminente, é extraordinário sobre a nossa vida. O desfecho dessa história, amados, é que mesmo diante de toda a situação assustadora, eu gosto muito no verso 20 de como está escrito na Bíblia King James. Diante de toda a situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías permaneceram firmes, inabaláveis, indesistíveis na palavra de Deus e clamaram ao Senhor em oração. Sabe, amados, não é diante da circunstância aterrorizadora, amedrontadora, não importa qual a circunstância, não importa o que o inimigo está gritando, não importa a blasfêmia que ele está dizendo. Permaneça firme, revista-se da armadura de Deus, fortaleça-se no Senhor e na força do poder dele. Clame a ele e ele vai responder. O desfecho dessa história, amados, é que diante de todo o exército do povo assírio, o Senhor enviou um único anjo, e aniquilou
todos os experientes soldados, líderes, oficiais no acampamento do rei assírio. E este correu, bateu em retirada. Sabe, amados, quando nós resistimos, quando nós permanecemos, quando nós, diante de qualquer circunstância, nos apegamos à palavra e não abrimos mão, acontece com exatamente como o apóstolo Tiago disse: sujeite-se à palavra, permaneça firme, resista ao diabo, resista às vozes que estão gritando para você desistir, resista e ele, o diabo, os seus inimigos, a circunstância baterá em retirada. Amada, essa é a palavra do Senhor. Permaneça firme, inabalável, indesistível na palavra, na fé. Amém, amados? Ama a sua vida, seja ricamente abençoado na prática desta palavra. Um beijo enorme no seu coração.